Nós, enquanto pais, cometemos equívocos muito grandes ainda na formação de nossas crianças. É muito comum a gente imitar os erros da criança ao invés de dar exemplo daquilo que seria correto. Isso em muitos sentidos, na fala e em demais setores do desenvolvimento da criança. Então a gente começa a falar errado. Acha lindo a criança falar errado e assim nós vamos ensinando a falar errado. Devemos entender que o falar errado faz parte desse processo, desse aperfeiçoamento da criança. Então nós temos que dar exemplo daquilo que é correto. Não ficar reprimindo por falar errado, mas nós precisamos ser um exemplo para eles. E não eles serem exemplos para nós. E em outros setores da vida, como a gente deve lidar com nossas crianças? Um ponto importante que nós precisamos entender é que a criança representa o futuro do nosso planeta. Nós temos o costume de achar que nós somos eternos, que nós vamos conduzir o destino desse planeta para sempre. E nós precisamos ter em mente que todos nós somos passageiros nesse planeta. Como uma viagem, e nós estamos aqui agora, amanhã outros vão continuar com esse caminho. Precisamos entender que, como em uma viagem, todos nós somos passageiros que vamos desembarcar nessa ou naquela estação. E vai chegar um momento de que nenhum de nós estará aqui. E quem vai conduzir os destinos desse nosso planeta são as crianças de hoje. Assim como nós fomos crianças outrora. Então nós precisamos educar a criança na consideração de que eles são a continuidade desse nosso planeta. E isso não quer dizer que devamos, no processo educativo, jogar essa carga de responsabilidade nas crianças. Não é isso. Nós devemos entender que existem fases, devemos evitar essa adultização que existe em nossas crianças. Elas devem viver plenamente essa fase inicial da sua vida. Porém, nós devemos ter essa visão, já procurando direcioná-las no caminho do bem, da moralidade. E em relação à espiritualidade, como devemos agir? O Espiritismo não aprova a prática de que devamos impor uma ideia, impor uma linha religiosa às crianças. Nós devemos deixar que eles façam as suas escolhas no momento certo. Mas não quer dizer com isso que devamos nos omitir na formação espiritual da criança. Nós devemos sim dar as bases da espiritualidade. Trazer à criança a ideia de que existe uma vida espiritual e que nós fazemos parte desse processo, sem nos aprofundarmos em questões doutrinárias. Deixar a criança viver essa fase de criança, mas a gente ter sempre em mente que ali está sendo preparado um adulto que vai conduzir o destino de nosso planeta. Nesse contexto, precisamos, como foi dito, dar as bases da espiritualidade, de ética, moral, mas de uma forma sutil, de uma forma a respeitar essa fase. A criança gosta de brincar, vamos curtir esse momento com as crianças, mas sempre tendo em mente que ali está sendo preparado um adulto. E nós temos a responsabilidade pela formação moral desse adulto. E assim vamos, aos poucos, à medida que a criança vai crescendo, vai se tornando um adolescente e vai seguindo a vida, nós precisamos nos adequar a esse processo. Mas sempre tendo um referencial seguro.
para que a gente não se perca nesse processo. E eu vejo muitos pais nessa ânsia alucinada de querer agradar as crianças, fazem o contrário de tudo. Eles acabam pegando a criança, o adolescente, como exemplo. Eles acabam adequando a sua vida à vida desse adolescente. Vejamos, a criança, o adolescente, ele não tem ainda uma formação o suficiente para conduzir a sua vida. Nós temos que dar essa base. Devemos considerar, sim, as diferenças de gerações que existem. A mudança tecnológica, a mudança social. Não adianta a gente se prender a velhos conceitos. Mas não quer dizer que nós devamos abrir mão de tudo que nós somos, de tudo que nós aprendemos, para aderir ao que a criança e principalmente o adolescente nos traz. Precisamos, sim, aprender com eles, com certeza, mas sem esquecer toda a nossa trajetória de vida, todo o nosso aprendizado de vida. Eles têm uma facilidade muito grande de absorver certos conceitos, principalmente conhecimento tecnológico. A humanidade está avançando e nós não temos condições de estar acompanhando isso. Mas precisamos entender que a nossa vivência, toda a nossa experiência de vida é importante. E que por mais que a criança saiba, por mais que ele tenha estudado, que ele busque, ele não tem essa experiência de vida. E isso nós temos que compartilhar. Ponto importante que precisamos fazer, como eu disse, não podemos nos omitir em trazer uma base espiritual às nossas crianças. Quando a gente fala que eles devem escolher o futuro religioso, que a gente não deve impor uma religião, muitas pessoas acabam se omitindo. Quando chegar o momento ele vai escolher. Mas se a gente não der base nenhuma agora, eles vão mergulhar no materialismo. E lá na frente não vão escolher nada. No trabalho espírita, também nós precisamos adequar isso à criança. Não vamos levar a criança em trabalhos mediúnicos. Eles não estão preparados para isso. Tudo tem o seu momento. Mas eu percebo que o meu filho tem uma certa mediunidade. Ótimo. Vamos auxiliando essa criança. Vamos trazendo leitura, vamos trazendo esse conhecimento adequado que é dado nos trabalhos de evangelização infantil. Mas não vamos forçar o desenvolvimento da mediunidade. Sabemos que é uma dádiva a mediunidade. Mas se ela não for bem trabalhada, ela pode ser um castigo na vida da pessoa. Muitas pessoas passam por perturbações na vida, por não conseguirem entender o processo mediúnico, por não trabalhar adequadamente esse processo. Então a gente não deve empurrar nesse sentido. Não, vamos ajudar a dar essa base espiritual. No momento adequado, caso persista essa mediunidade, isso vai ser trabalhado. Uma casa espírita. Porque a criança, é natural que ela tenha uma mediunidade maior do que a nossa. E não é mediunidade propriamente dita, ela tem uma percepção de vida. Ou seja, como o processo de carne é recente, ele guarda muito mais dessa reminiscência da vida passada. Então, ele traz mais lembrança, ele tem mais sensibilidade para a vida espiritual. É muito comum criança falar de amiguinho imaginário que está ali. E a gente acha que é imaginário, mas na nossa cabeça mas a criança está vendo de fato um amigo ali. Esse processo é natural. E passa com o tempo. E nós devemos deixar que passe. Mas não, isso persistiu na vida. Então, a criança vai trabalhar. Adulto, né? Depois de adulto, ele vai trabalhar isso. Ótimo, ele vai ter condições de trabalhar. Mas nós não devemos forçar esse processo. Mas e quando a criança tem perturbação de vida espiritual? É comum, tem criança, tem adulto, muitas pessoas, nós temos essa influência negativa da espiritualidade. E muitas vezes isso vem de uma forma tão intensa que constitui aquilo que nós chamamos de perturbação. Tem muitos livros, não só espírita, mas de muitas religiões, que são adequados às crianças. Então vamos levando essa leitura,
vamos ajudando a criar na criança o hábito de leitura. Os pais reclamam que as crianças hoje vivem o tempo todo no celular. Mas a criança mal nasceu, o pai já entrega um celular na mão da criança. Porque o celular acaba sendo uma coisa prática. Porque educar é trabalho. Então eu dou o celular, a criança não me dá trabalho. Nós fazemos isso e depois pagamos um preço caro por isso. Porque nós reclamamos que a criança vive no celular. Mas a primeira escola da criança é o celular. Então temos cuidado em relação a isso. Não vamos partir para o caminho mais curto. Criar um filho é uma missão muito importante e muito trabalhosa. Quem é e já foi pai sabe disso. A criança dá trabalho? Dá muito trabalho. Exige muita atenção nossa, exige. É difícil a gente conciliar o nosso trabalho, o nosso dia a dia, a educação da criança. É difícil. E quem disse que esse mundo ia ser fácil? Quem esperava que nós viríamos aqui para viver o mar de rosas? Não. Esse mundo aqui, ele é uma escola para todos nós, inclusive nós que achamos que sabemos tudo, nós estamos aprendendo a cada momento. Educar uma criança é um papel muito importante e nós precisamos estar sempre atentos. Dediquemos o tempo necessário às crianças, principalmente os pais, porque a mãe passa, né, dentro desse quadro tradicional de família, né, as mães cuidando da casa e dos filhos e o pai indo trabalhar, a mãe passa o dia inteiro com a criança. Então, os pais, quando chegam em casa, vamos dar uma folga, vamos ajudar. Ah, mas hoje em dia as mulheres estão indo muito para o mercado de trabalho. Sim, essa é a nova realidade que nós estamos vivendo e não há nada de errado nisso. É uma necessidade social. Então, aí nós precisamos ter muito esse trabalho, principalmente o homem, esse companheirismo. Não cometamos o erro de ficar jogando, eu dou um celular, dou aquilo para a criança e ele me deixa em paz. Não, nós estamos atrapalhando a formação da criança. Então vamos procurar joguinhos, esse tipo de coisa, vamos procurar vivenciar mais essa fase. Ele é passageiro e a gente vai sentir tanta falta. Hoje nós temos um modelo de família que se restringe a 1, 2 filhos. Raramente um casal tem 3 filhos. Diferente do passado, que tinha 9, 10, 11 filhos na família. Então hoje em dia a família diminuiu o tamanho, então nós podemos dedicar mais tempo à criança. Ah, mas os pais trabalham, a criança fica o dia inteiro numa creche, ou fica com uma cuidadora, com alguém. Nós precisamos ser muito atentos e atuantes nesses casos, para que ele não vá aprender coisas erradas lá fora. Não nos obtamos. Ah, a escola tem que educar meu filho. Não. A escola traz conhecimento intelectual. Poderia ser diferente? Poderia. Seria melhor se fosse assim? Seria melhor. Se existisse um número muito maior de professores e menor de crianças em sala de aula, os professores pudessem trabalhar mais ativamente da criança. Mas o modelo que nós temos hoje é uma loucura. O professor mal dá conta de dar o conhecimento acadêmico para a criança, o conhecimento escolar. Então não esperemos que a escola faça isso. E não estou menosprezando a escola, não. Estou dizendo que nós não podemos nos omitir nesse papel. Olhando sempre nossas crianças, sempre, não esperando que a escola vai educar nosso filho, mas a preocupação é que nosso filho vá educadamente para a escola. Que nós temos um papel muito maior do que nós imaginamos na formação desse futuro homem que vai um dia conduzir os destinos do nosso planeta. Não cometamos também o erro de ficar comprando a criança com recompensas. Ah, mas se você tirar boa nota, eu te dou isso. Ah, mas se você for bem na escola, eu te dou isso. Temos cuidado. Em momentos pontuais, é interessante, né, fazer isso. Ah, ó, se você passar nesse vestibular, eu vou te dar um carro, os pais fazem isso, né? Vou te dar um carro, vou te dar uma coisa. Mas em coisas pontuais. No dia a dia, não tornar isso um hábito. Porque nós vamos estar criando uma criança mercenária, que faz tudo por dinheiro. Nós vamos estar educando a criança a acreditar que sempre tem que ter uma recompensa daquilo que ele fizer. E a vida não nos dá recompensas. Nós trabalhamos, fazemos trabalhos sociais, a gente não espera nada, porque a sociedade em si não nos dá nada em troca. A recompensa que nós temos é algo espiritual. É o nosso
a nossa evolução espiritual, é um bem que a gente faz para a gente mesmo. Então a gente não pode viver nessa lógica da recompensa, de ficar esperando sempre uma recompensa de alguma coisa. E quando a gente cai nessa seara, nós caímos num caminho perigoso. Porque a recompensa pode vir de um trabalho lícito ou ilícito. A recompensa pode vir de uma coisa boa ou ruim. E se a gente for criado nessa lógica da recompensa, nós vamos estar sempre barganhando com o mundo. E o mundo, de regra, está preparado para dar muito mais recompensa ao mal do que ao bem. Então, vamos tomar cuidado para não inserir a criança nesse processo e sempre esperar alguma recompensa naquilo que ele faz. Precisamos, sim, criar nele o senso de responsabilidade. Precisamos dedicar tempo às nossas crianças. Ah, mas eu não tenho filho. Ah, isso não é comigo. Sim, é com você. Quantas e quantas crianças estão nos orfanatos? Em várias instituições que cuidam de crianças. Então, vamos ajudar as instituições. Ajudar as instituições, qualquer que sejam elas, nós estaremos ajudando a construir um futuro melhor. Então, sejamos sempre simpáticos com essas instituições que trabalham com crianças. No que pudermos ajudar, vamos ajudar. Seja no trabalho, seja ideia, seja qualquer coisa. Financeiramente, não importa. Precisamos sempre ter em mente que tudo que está sendo feito para as nossas crianças está sendo feito para o futuro do nosso planeta. E, mais uma vez, eu reforço aqui, não vamos jogar isso nas costas da criança, esse peso. Isso é algo para os pais, é um peso para nós, que somos pais, essa ideia de que nós estamos preparando alguém que vai conduzir o futuro do nosso planeta. Mas para a criança nós nunca podemos colocar isso, para não estar jogando peso para eles no momento ainda devido. E pelo contrário, esse processo é natural. A criança hoje, daqui a pouco, o tempo passa muito rápido, né? Então a criança hoje está aí vivendo esse momento de criança, daqui a pouco vira adolescente, daqui a pouco é adulto, quando menos percebe, ele está conduzindo os destinos do nosso planeta. E se nós olharmos todos esses adultos que estão construindo essa sociedade de hoje, 100% delas foram crianças um dia. Em todas elas, alguém acreditou nelas e deu uma base. Porque o ser humano, ele é diferente dos outros animais. Os outros animais, eles já nascem, os animais nascem já andando, já correndo, né? O ser humano, ele nasce totalmente independente. Qualquer ser humano que seja, se ele não tiver o suporte de um adulto, ele não sobrevive. Então, alguém, em algum momento, acreditou em cada um de nós, que possamos dar não só esse suporte à vida, mas o suporte moral, intelectual e espiritual a todas essas crianças que estão vindo e que são o futuro do nosso planeta. Muito obrigado a todos pela atenção.